E a SpaceX, não, nem a ESA perguntaria isso. Isso na bibliografia não tem. Vamos aqui, compartilhar. Está aparecendo o slide da independência? Ainda não. Não, né? Carregando, professor. Apareceu. Apareceu. Certo. Olha que negócio estranho. Ele aparece, só que a tela tá, para mim não aparece. Vou compartilhar novamente, turma. Deixa eu admitir aqui, Duda... Visava buscar o aumento da produtividade, controlando os movimentos das máquinas e dos homens na disposição. Vou compartilhar novamente. Aqui. Agora deve aparecer para mim aí. Pronto. Independência dos Estados Unidos. Eu vou revisar esse assunto, mas o que eu vou destacar para vocês é nas questões. Quanto mais questões vocês fizerem sobre esse assunto, Marcha para o Oeste, Guerra de Secessão, quanto mais fizerem, melhor. Não, só quem não estudou até hoje. Eu vou dizer, não perca mais tempo lendo slide sobre Estados Unidos, não. Façam questões. Vamos lá. As diferenças, né, entre as colônias. Como eu falei na aula passada sobre colonização inglesa. Povoamento, centro e norte, e exploração no sul. Vamos lá. Essa parte aqui a gente já viu na aula passada. Comércio triangular. Pronto. De territórios. Aí sim começa a independência dos Estados Unidos. Nessa guerra, os colonos norte-americanos participaram ajudando a Inglaterra a lutar contra a França. A França perde essa guerra e lembrem que a França era uma monarquia com gastos altíssimos, né? Gastos com luxo. Aquela família, Luís XVI, Luís XV, Luís XIV, muitos gastos. Perderam a Guerra dos 7 Anos. Foi uma guerra de disputa por colônias, né? No continente africano e na Ásia. Aí o que acontece? A Inglaterra vence com a ajuda dos colonos norte-americanos. E aí ela quer tirar o prejuízo econômico do que gastou, criando as leis que vão gerar a independência, vão provocar a independência. Atos, esses atos aí, Townshend. Que atos são esses, turma? Eu coloquei esses atos logo no início, porque eles vão gerar os primeiros protestos. Série são vários atos. Não é apenas um ato. Além da própria industrialização que está acontecendo na Inglaterra. Sim, ainda tem isso, a industrialização que já acontecia lá na Inglaterra. Eles precisavam tirar o prejuízo da Guerra dos 7 Anos. Veja aqui, esses atos começam em 1767. A primeira fase da Revolução Industrial, 1760. Então, precisavam de dinheiro ou matéria-prima, né? Foi uma série de atos criando tributos que determinavam a taxação dos artigos de consumo, como chá, vidro, papel, além da criação de tribunais alfandegários.
As leis intoleráveis vão surgir depois. Eu também quis separar justamente para não juntar, para que vocês entendessem que quando caem os atos, eles não são as leis intoleráveis. Vocês vão ver as leis intoleráveis daqui a pouco. Eu separei. Cadê? Atos Townshend, vamos lá. Aqui, turma, são exemplo de algumas leis intoleráveis. Algumas. Aqui, veja que nos atos tem taxação de vidro. Lá nas leis intoleráveis não tem isso de vidro. Então, os atos acontecem um pouco antes. Depois, eles são piorados, né? Porque vem surgindo as leis intoleráveis. Está vendo o período? 67. Aí, 64, tem uma lei intolerável. A lei do selo, separada. A lei do chá, já é bem depois, né? A lei do chá está bem depois desses atos. Ó. Veja que essa taxação do chá aqui está anterior a essa tal lei do chá que gerou o problema do Porto de Boston. Mas vamos mais. Vocês vão ver mais detalhes daqui a pouco. Por exemplo, quando está escrito aqui taxação do vidro, uma forma de ganhar mais era a metrópole cobrar impostos sobre tudo que era produzido na colônia. Um exemplo simples. O melaço que era produzido em uma colônia teria que ser, após a venda, pago uma taxação maior para a Inglaterra. Então, tudo que a colônia produzisse e fosse vendido, teria uma taxação maior para repassar, o repasse para a Inglaterra. É nesse sentido, entendeu? Quando se produziu o vidro dentro dos Estados Unidos, beleza, está produzido lá. Mas ele era revendido. Quando ele era revendido, parte da venda era repassado para a Inglaterra. É nesse sentido. E aí surgiram essas leis, ó, sobre tudo que eles revendiam. Lei do açúcar, que é cobrar mais impostos sobre os derivados da cana-de-açúcar. Lei do selo. Tudo que fosse impresso deveria ter um selo da Inglaterra. Tudo, absolutamente tudo. Até um baralho, tá vendo? Foi papel, tinha que ter selo inglês. E, logicamente, o selo tinha que ser pago ao governo, né? Lei do chá. Essa lei do chá aqui já é uma lei posterior. É aquela lei em que a Inglaterra determina que o chá seria apenas o chá inglês a ser vendido. O chá produzido pelas colônias não teriam mais autorização para ser revendido. Ou seja, monopolizou a venda para companhias inglesas. Proibiu a venda das companhias norte-americanas. Vamos ver aqui. Após as manifestações dos colonos, vejam agora o que ficou sendo conhecido como conjunto das leis intoleráveis, que são outras. Sim, você vai ver a principal diferença aqui. Você vai ver agora. O que se cobra nas provas como leis intoleráveis, eu vou te mostrar logo agora, Pedro, para você ver. Para tirar essa dúvida. Ó, aqui são as leis intoleráveis. Ó. Eu peguei elas e exemplifiquei uma por uma. Por quê? Da forma que está aqui, confunde. Olha como está escrito. Aí você olha aqui, lei do açúcar, 64, lei do selo, 65. Aí olha, Atos. Pera aí, professor.
está no mesmo período das leis intoleráveis. Qual é a diferença? O que cai na prova, que é considerado intolerável, é basicamente esse conjunto, sendo que essa aqui aparece, ó, essa, a quarta, obriga as colônias a fornecer alojamento aos soldados britânicos. E aí nós vamos fazer questões para vocês verem as diferenças. Vocês já viram, na verdade a gente só vai melhorar o entendimento. Veja aí, ó, Lei do Porto de Boston. Após aquela festa em que os colonos pegaram o chá e jogaram no mar, o chá inglês, olha o que aconteceu. Fechamento do Porto de Boston a todos os navios até os colonos pagarem pelo chá despejado no porto. Segunda lei, deu mais poder ao governador de Massachusetts. Muitos funcionários do governo que costumavam ser eleitos pelo povo passaram a ser nomeados pelo governador. E apenas uma reunião poderia ser realizada na cidade, por ano, né? Uma reunião por ano. Lei de administração da justiça. O governador poderia enviar queixas contra funcionários do governo para a Inglaterra. Isso nunca funcionaria, porque o julgamento seria feito lá na Inglaterra. Aí a testemunha tinha que ir para a Inglaterra. Uma lei meio estranha essa. Essa lei do aquartelamento é a mais bizarra, assim. Obrigava as colônias a fornecerem alojamentos aos soldados britânicos. Ela está escrita aí de uma forma leve. Na prática, era oferecer alojamento na própria residência. Um colono norte-americano, ele tinha que receber uma tropa de militares ingleses na casa dele, se fosse necessário. Isso era intolerável, certo? Lei de Quebec. Aí foi o seguinte, a Inglaterra expandiu o território dessa colônia, né? Se chamava na época a província Quebec. E aí, é assim, embora não tivesse relação com os acontecimentos do Porto de Boston, eles fizeram mesmo assim, eles quem? Os ingleses. Expansão do território canadense britânico para o sul. Eles ampliaram o território deles para uma área das colônias norte-americanas, que eram colônias também. Aí o que é que surgiu? O primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em repúdio às leis intoleráveis. Vejam aí, presta atenção nisso aqui. 1774, estão vendo? Então, as leis intoleráveis, elas acontecem a partir desse momento. 1773 é algo anterior. Não é lá em 1760, não. Nesse primeiro Congresso da Filadélfia, não houve intenção de realizar separação. Era só uma manifestação contra as leis intoleráveis. Como essas leis não foram modificadas, aí no segundo Congresso houve a assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que ela é considerada 4 de julho de 1776. Mas a guerra entre eles e a Inglaterra durou até 81. Então a independência é que ano? 1776. Beleza. Foi escrita por Thomas Jefferson, o primeiro presidente. Como é o nome do primeiro presidente? Esqueci. Washington, isso. George Washington, exatamente. Que era um militar do exército norte-americano. Aí vamos lá, vamos continuar, que esse assunto é detalhado. Aí um exemplo da declaração, em 76, e a guerra continua, viu? A Inglaterra só reconheceu a independência em um tratado que foi assinado lá em Versalhes, que ele é chamado de Tratado de Paris ou de Versalhes. Tratado que reconhece a independência.
aqui, ó. A guerra durou de 1776, que é o ano da independência, até 1781. Antes, em 74, os Estados Unidos não queriam separação, né? A partir de 76 que no segundo congresso da Filadélfia foi definido separação. Aí George Washington, né, comandante, vai ser o primeiro presidente. Presta atenção nisso aqui, ó, turma. Aparece nas questões. Quem apoiou os Estados Unidos? França e Espanha. Holanda aparece também como apoio. Só que diretamente a gente sabe que foi a França. Todo mundo sabe disso. A França, para mostrar, porque ela tinha perdido a Guerra dos 7 anos. Então ela queria mostrar à Inglaterra que ela ainda estava bem e forte, ela foi lá para os Estados Unidos, que foi uma tragédia. A Espanha entrou nesse conflito pelo seguinte. Pense no seguinte, que a Inglaterra é uma nação anglicana. A Espanha é católica. Então, eu estou lhe dando um motivo religioso. Esse é o principal motivo? Claro que não. Eles estão disputando territórios. Lembra? Tratado de Tordesilhas? Ali já tinha uma guerra, ali, um conflito. Metade a Espanha, metade Portugal. Então, a Inglaterra não aceitou aquilo, nem a França. Então, a França tem um motivo para apoiar os Estados Unidos, que é a derrota que houve na Guerra dos 7 anos. E aí, Luís XVI entra nesse conflito, foi uma tragédia. Os Estados Unidos venceram, mas a França ficou em crise, né? Total. Isso, Enzo. E a Espanha, além de disputar territórios, ela é católica. Ela não é anglicana. Até hoje, né? É católica. Aí tem que lembrar daquela última batalha famosa de Yorktown, onde eles venceram o exército inglês, os Estados Unidos, né? Aí o Tratado de Versalhes ou de Madrid, né? Reconhecimento inglês da independência das 13 colônias. Receberam também as terras entre os grandes lagos, né? Os rios Ohio e Mississippi, Montes Apalaches, colônias na África, né? Senegal, Santa Lúcia e Tobago, voltaram ao comando francês. A Flórida foi para os Estados Unidos, Minorca para a Europa, voltou para as mãos espanholas. Um detalhe, viu? Vocês lembram, vou falar de Brasil e história dos Estados Unidos. Atenção. 1640. O que é que aconteceu, turma, em 1640, na história do Brasil? Fim da União Ibérica? Isso, exato. Acabou a União Ibérica. Quando acabou a União Ibérica, lembra que os holandeses, Batalha de Guararapes, saíram do Brasil? Tranquilo isso? Vocês lembram que eles saíram do Brasil e foram fundar Nova York, se chamava Nova Amsterdã. Então, dentro dos Estados Unidos, existiam vários holandeses, judeus holandeses, que era Nova Amsterdã, que depois se tornou Nova York. O detalhe é esse que eu queria chamar a atenção. Aí vem o exemplo da primeira Constituição, que eles passaram assim, os primeiros na América a proclamarem a república, a democracia republicana, os Estados Unidos. Aí pense no seguinte, 1823 veio a doutrina Monroe, América para os americanos. 1823. Veja que 1823, posterior a esse processo, né? Independência, tal.
Depois, em 1860, não, 1823, doutrina Monroe. 1824, posterior, vem aquela história do Destino Manifesto, onde eles passaram a dizer que eles eram escolhidos por Deus para dominarem tudo. E aí vem a marcha para o oeste, né? No período ali que após vai acontecer a Guerra de Secessão. Vamos ver a guerra também. Só um momento, né? Veja essa primeira questão aí. Nós já fizemos isso, viu? Essa questão não é nova, não. Veja aí se vocês conseguem encontrar a resposta. Não falei disso hoje na revisão ainda. Veja o período bem posterior à independência, 1812. E aí nada? Ou feito? Não vi ninguém responder aqui. Deixa eu ver. Feito, beleza. Eu vou adiantando para a gente não perder tempo com as questões, viu? Essa questão, a resposta correta é a letra C. Houve um apresamento, né, de navios norte-americanos, bem como o recrutamento de seus tripulantes pela Inglaterra. Isso foi considerado a Segunda Guerra de Independência, que a Inglaterra nunca aceitou, né? Ela não aceitou ter perdido para os Estados Unidos. Deixa eu mostrar aqui um outro. Não, vamos continuar. Tem mais duas questões aí, depois eu vou mostrar uma explicação sobre a Segunda Guerra de Independência. Essa segunda é mais objetiva, é mais direta. É sobre a Declaração de Independência, aí fácil, né? Veja que eu falei disso agora. É a letra... Cadê? Letra A. Segundo Congresso. Vejam agora essa terceira. SpaceX 2010. Está falando de independência dos Estados Unidos. Essa aí, o correto é a letra A. Criação da Lei do Selo foi uma consequência do esforço inglês em fortalecer o pacto colonial e levou os colonos americanos a efetuar um boicote comercial à Inglaterra. A marcha para o oeste ela é posterior à independência. Vamos ver ainda. Aqui, o primeiro e o segundo congresso não resultaram na suspensão dos impostos. Os colonos americanos receberam apoio. Considere mais Espanha e França. A Holanda entrou numa guerra contra a Inglaterra. A Holanda não é considerada alguém que mandou tropas para os Estados Unidos. Thomas Jefferson exerceu um papel... O primeiro presidente foi George Washington. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui um outro. Deixa eu ver se ele vai aparecer, né? Pode relembrar. Vou falar da Marcha para o Oeste ainda hoje.
Vou falar dela, Enzo, hoje. O próximo item que eu vou falar é dela mesmo. Ó, o que é considerado a Segunda Guerra de Independência? É essa aqui, ó. Foi quando houve esse conflito, em 1812. Olha aí. Devido à pressão feita pelo presidente James Madison e somada pelos políticos belicistas, o que aconteceu? Os norte-americanos declararam guerra à Inglaterra. E nesse conflito, a Inglaterra foi lá e aprisionou navios norte-americanos. Além disso, recrutou soldados ou militares norte-americanos para serem do exército inglês. Então, além de declarar guerra, os Estados Unidos queriam ocupar o Canadá também, a parte inglesa, né? Então, esse foi o segundo conflito que os Estados Unidos venceram. A Inglaterra não conseguiu reconquistar os Estados Unidos. Vamos ver aqui. Expansionismo. Que vai falar da Marcha para o Oeste. Ó, Enzo estava me perguntando, olha, veja só. Os Estados Unidos, eles queriam ampliar, né, o território. Deixa eu retornar aqui para o início. Expansionismo interno prolonga-se desde a Declaração de Independência. Vejam só. Os norte-americanos, só ocupavam as 13 colônias, né, litorâneas. A marcha para o oeste simbolizou o quê? A conquista de territórios onde eles facilitaram a entrada de imigrantes para ocuparem, né, as regiões. E aí vem um decreto. Ó, o processo de expansão foi também um processo de alargamento simultâneo das fronteiras de duas economias diferentes, né? Porque o sul é a exploração e centro e norte colônia e repovoamento. A diferença, né? O norte, economia de proprietários livres, regime capitalista. O sul, igual a campeiro, da mais escravo. E o centro parecia com o norte. A civil, que o centro-norte venceu, né? Isso foi o processo de unificação onde acabou a escravidão dentro dos Estados Unidos. A marcha para o oeste também é uma doutrina Monroe e a América, porque a doutrina ela é de 1823. Então a marcha só veio ocorrer aqui, ó, nesse período, ó, nesse processo aqui, após a Guerra Civil. Aqui, ó, vermelho, os estados da Confederação, os que perderam, né? Azul, os do norte, os vencedores, e os do centro, que ficaram aliados ao norte, à União. No fim, Abraham Lincoln, né, ficou como representante e vencedor. Ele foi um presidente que defendia que deveria haver um processo onde a escravidão ele defendia que a escravidão prejudicava a economia. Então, tudo começa a partir desse discurso de Abraham Lincoln.
onde ele falava que a escravidão atrasava a economia do país, porque o norte queria também ter comércio com o sul. E não tinha como vender para o sul, porque o sul era escravagista, né? O consumo aqui era mínimo. Então, para ter um fortalecimento, eles precisavam de união e acabar com a escravidão, que era um atraso econômico. Aí, ó. Após o processo de independência, houve a aprovação da Constituição. George Washington começou a incentivar a colonização das terras que estavam a oeste. Aí veja, a intenção era obter vantagens econômicas e políticas através da marcha para o oeste. Que vantagens eram essas? Exploração de novos territórios e ampliação do território. Além de explorar a parte econômica, ampliou o tamanho dos Estados Unidos. Isso, eles foram o quê? Dizimando territórios indígenas, né? Que são aqueles indígenas que nós conhecemos como Comanches, Apaches. Os indígenas lutaram muito, mas não sobreviveram, né? Terminaram sucumbindo. Nações indígenas empurradas sempre mais para o oeste, confinadas em reservas distantes de suas terras de origem. Foram exterminadas. Apaches, Sioux, Warrior. O México perdeu metade do seu território, uma parte anexada pela Revolução Texana, outra parte perdida em guerra contra os Estados Unidos. E o Arizona foi comprado pelos Estados Unidos. Primeira onda da expansão, 1840 e 1860. Segunda onda, 1880 e 1900. Ou seja, eles foram expandindo gradualmente. Mas o que é perguntado sobre a expansão, marcha para o oeste, não chegou ainda. Ainda não apareceu. É sobre a legislação. Olha aqui, turma. Isso aqui, ó, Homestead Act. Isso é perguntado. Doava 160 acres de terras a oeste do meridiano, oeste, né? A quem cultivasse no mínimo de 5 anos. E aí tinha também uma coisa que eram 5 pessoas, né? Para poderem, uma família, que eles queriam que as pessoas não fossem exploradoras só, né? Fossem colônias de povoamento. Então, quando pergunta sobre marcha para o oeste, cai isso. Homestead Act. Os Estados Unidos, eles são formados por imigrantes. Exatamente. O Brasil criou uma lei em 1850 para dificultar as terras para os imigrantes e para os escravos. Escravos, forros, né? Forro é livre. Foi bem o contrário. Aqui é sempre assim, né? Bem diferente. O expansionismo interno e o processo de povoamento dos novos territórios do Oeste tiveram por fundamento as ideias conhecidas como destino manifesto, que é a questão religiosa, né? Ali é uma imagem que eles criaram, né? Uma pintura, dizendo que uma mulher angelical, identificada como Colúmbia, era a personificação dos Estados Unidos. Carregava a luz da civilização juntamente a colonizadores americanos. Ali simbolizava que eles estavam levando a civilização para os indígenas. Homestead Act era só para homens brancos. Os indígenas não tiveram acesso, não. Então, imagine, você é dono da sua terra. Aí o cara vai, toma a sua terra, lhe mata, ainda cria uma lei de povoamento. Então, não era, né, para indígena. Era problema. Índios americanos sendo afugentados. Aí o destino manifesto.
crença de que o povo dos Estados Unidos é eleito por Deus para comandar o mundo e por isso o expansionismo americano é apenas o cumprimento da vontade divina. Essa é uma ideologia, né, que eles defendem até hoje. Ocupação de todo o continente.